Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a pedida de Everton Cebolinha tem assustado clubes brasileiros interessados na contratação do atacante, que vive os últimos meses vestindo a camisa do Fla. Cebolinha tem contrato só até 31 de dezembro e não terá seu vínculo renovado até aí, nenhuma novidade. Cebolinha já pode assinar pré-contrato e tem sido procurado por grandes clubes do Brasil. O Corinthians, o Fluminense, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro são times que gostariam de contar com Everton Cebolinha num pré-contrato. Se assina um pré-contrato agora e conta com jogador sem custos em 2027. É aqui que vem o problema. Cebolinha ganha no Flamengo R$1,5 milhão por mês. Mas para se mudar para um clube brasileiro, ele quer ganhar mais. Ele quer a manutenção do atual salário além de luva. Prêmio pela assinatura do contrato, e é isso que tem feito com que Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Atlético adiem a negociação. Os clubes entendem que pagar até R$1,5 milhão já seria um valor alto. Se ainda tiver que pagar o pagamento, se ainda tiver que fazer o pagamento das luvas, torna o negócio praticamente inviável. Há tempo para o acerto, afinal de contas, como eu disse, o pré-contrato pode ser assinado até 31 de dezembro, embora se aparecer um outro time do exterior interessado e disposto a pagar mais, acaba levando. Cebolinha prefere continuar no Brasil. Não há uma definição. E a pergunta que eu deixo para você, o Cebolinha caberia no seu clube? Qual seria o papel dele? De destaque, coadjuvante, protagonista? Seria um reforço importante? Até quanto dá para pagar pelo Everton Cebolinha? R$1,5 milhão por mês, mais 500 mil de luva? 1 milhão de luva? Estou falando por mês, já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o tema. Só o Wesley que está no bid por enquanto, né, Samuel? Sim, os outros vão estar nesta sexta aí. Então, tem até uma arte Eu acho aí, que eles vão treinar, né? Nesta sexta aí já. Não sei se já com o grupo assim, mas eles vinham treinando normalmente até poucos dias atrás, né? Tem essa arte do Wesley do bid, ainda faltando os outros nomes para serem publicados, o Rafa. Mas tanto o Lúcio Rodrigues como também o João Costa para a gente comentar um pouco desses reforços do Cruzeiro, mas a expectativa já de serem regularizados também, tanto João Costa como o Lúcio Rodrigues, e talvez a participação de alguns aí no jogo contra o Mirassol. O Zé Lucas é outro ali, né? Um reforço que está regularizado, assim como o Rojas e Gabriel Peck já há um bom tempo. O próprio Zé Lucas também vem participando aí dos últimos jogos, na lista de relacionados, até agora não foi acionado. A gente até comentava, hein, Juan? Talvez o jogo contra o Mirassol tenha uma brechinha ali para o Zé Lucas. Não como titular, mas ser opção no banco e quem sabe até participar do jogo, porque o Mateuzinho está suspenso. Então a gente imagina Romero titular e uma primeira opção pode ser o Zé Lucas, hein? Assim, se tem um jogo, né, a gente imagina pro Arthur Jorge talvez poupar alguns jogadores, ir para um caminho, né, próximo ali do poupar, é esse, né, e talvez até oportunizar outros jogadores, né, porque a gente fica imaginando, né, se tem um cenário que a gente acaba precisando de alguns jogadores no jogo de quarta-feira, eles estrearem na quarta-feira ali já é uma coisa um pouquinho mais complicada, são jogadores jovens, né? Mas assim, apesar que o Zé Lucas é jovem, mas é um cara que já tem uma experiência interessante, assim, né? A qualidade boa. Eu acho que assim, ia ser muito interessante se a gente pudesse ver um pouquinho dele, alguns minutos dele nesse jogo contra o Mirassol. Até mesmo porque se a gente precisa desse menino aí, cara, chegar com ele sem ter pisado no campo num jogo pesado desse, assim, é complicado. E eu quero ver, eu tô ansioso pra ver ele. É um jogador que eu queria muito ele aqui no Cruzeiro, sabe? Mas antes de pensar no Flamengo, vou até abrir a tabela aqui, esse jogo do Mirassol é muito importante. Todo jogo pro Cruzeiro de brasileiro vai ser, né? Porque o brasileiro ele tá muito apertado, então você tá na parte de cima, mas dois tropeços. E eu falo assim Nós estamos em sétimo com 30, dependendo, o Bahia pega o Vasco em casa, o Fluminense, Botafogo fora. Você tem uma chance de ou entrar no G5 ou ficar aí coladinho ali no G4. Ou no próprio G5, né? Sim, o Bahia com 32 pontos é o quinto, e o Bragantino é o sexto com 31, o Cruzeiro é o sétimo com 30. O Bahia e Vasco é jogo chato pro Bahia.
E o Fluminense pegando o Botafogo. E o poupar que eu falo não é nem no sentido de menosprezar o jogo, não, sabe? É no sentido de pensar assim, ó, se não acontecer nesse jogo, aí é porque não vai rolar mesmo, quarto jogo. Eu acho que ele deu a resposta dele lá na pergunta que eu fiz e foi muito claro, velho. E mais cedo até eu comentei, eu acho que faz muito sentido. Porque, tipo assim, quando você troca todo mundo, véio, você dá um sinal muito claro, né, de, ó, esse jogo Não aí... importa. Tira o peso do jogo, mas também, ó, seja o que Deus quiser aí, meio que desvaloriza os caras, né? Se a gente for pensar bem, eu não, até a resposta ontem, eu não imaginava por esse lado. Mas aí, tipo, ó, meus titulares estão fora e vocês aí vão lá e na resposta fazem qualquer coisa lá. Ele coloca o fato pessoal, né? Que ele coloca quando era jogador, ele não gostava disso. Então ele se sentia incomodado quando ele estava num time e tinha isso de ser reserva e tal. Então ele traz isso para ele como treinador. Como ele não gostava lá atrás, ele não faz isso agora. E acontece que quando ele faz isso, por exemplo, ontem todos se sentiram importantes. Mesmo o João Marcelo entrou ali, pô, é uma chance do cara ir cavando seu espaço. Sim. Então, um jogo importante, troca o mínimo possível. E, por exemplo, hoje, por mais que a gente tenha preferência pelo Fagner, mas tem ali uma briga ali na direita, né? O William fazendo bons jogos. Onde mais? O Mateuzinho, por exemplo, fazendo bons jogos. Daqui a pouco tomara que tenha essa briga aí no ataque também por outros jogadores e esses aí chegando, que eles possam fazer o Kenji melhorar mais, evoluir mais, o próprio Felipe Moraes, o próprio Arroio. E quando a gente pega a linha do tempo desde do retorno, a equipe ela já teve algumas mudanças. E eu acho que assim, a equipe ainda tem a equipe titular, ela ainda tem algumas interações que a gente vai observando que precisam ainda ganhar um entrosamento, que são interações novas. Então, por exemplo, quando a gente pega na esquerda ali o Kenji e o Rojas, em alguns momentos no jogo, eu percebia que ainda tem uma falta de sincronia ali na hora de fazer os movimentos, né? E aí o Matheus Pereira, que ainda está identificando ainda o tempo deles, né? Teve uma jogada ontem que para mim foi muito clara, assim, que o Rojas estava conduzindo pela beirada, esperando que o Kenji entrasse por dentro para ele poder conduzir a bola, fazer uma jogada de linha de fundo. E o Kenji ficou numa situação de tipo assim, velho, eu não sei se eu saio porque ele tá querendo dar o passe, se eu fico porque ele tá querendo dar o passe, ou se eu saio e libero o espaço para ele poder atacar, e demorou, não teve time, quando ele fez, já não dava para fazer a jogada, né? E em outros momentos, em outros lugares do campo, outras interações que estão tendo nova, mas ao mesmo tempo também alguns outros jogadores estão tendo um pouquinho de chance. Por isso que eu acho que seria interessante a gente poder oportunizar o Zé Lucas, porque assim, eu acho que o caso dele não é nenhum caso de pensando no jogador que não está entrando, é pensando no jogador que vai entrar, é porque é um jogador qualificado, para a gente sentir como que ele está no elenco, para a gente poder dar uma oportunidade também para ele poder começar a jogar, se habituar, para a gente começar a colocar ele numa rodagem, para quando a gente precisar dele, contar com ele já tá com um pouquinho de ritmo de jogo. Eu acho que tem esse lado também, sabe? Com relação ao Zé Lucas ali, por exemplo. Os outros jogadores de frente ali, se estiverem relacionados também, eu acho que nesse sentido era importante, pelo menos alguns minutos também, nem que seja para entrar, para começar a ter um pouquinho, sentir o gramado, o estádio, a torcida, né? Os jogadores se sentirem ali para poder se entenderem em campo, porque tem isso, né? Não vai ter jogo hoje em dia que seja jogo para poupar jogador. Mas a gente sabe que, pô, a quarta-feira vai ser uma coisa um pouco diferente para todo mundo, porque o torcedor espera, porque o clube espera também, e o peso que o jogador também vai poder sentir um pouco mais desse jogo é um pouco maior. E aí pessoal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Cruzeiro.